Olá, você em casa, boa tarde. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo novamente a nossa amiga doutora Marília Barbosa, médica auditora e também faz medicina comunitária, atua no SUS. A gente vai falar hoje sobre várias curiosidades dessa medicina muito complexa no Brasil. Aguarde, não perca o nosso programa. Voltamos então, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, entrevistando a nossa colega, doutora Marília Barbosa. Marília, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, né, com o seu bom português, né, o português está renascendo novamente no Brasil, graças a Deus, graças né? a Deus. Foi colocado como língua oficial agora, né? De novo o português, vocês estão entendendo o que eu estou falando. A doutora Marília queria falar para a gente sobre medicina comunitária. O que é isso, medicina comunitária, Marília Barbosa? É aquela medicina que você faz para a família, né? Para a população em geral. Você faz a clínica geral. Clínica que médica você geral. Atende a comunidade. Né? Certo. Pode Você ter trabalha com esse tipo de medicina hoje, assistencial? Eu trabalho em posto de saúde, atendendo clínica médica, né? Só que na clínica médica chegam as mais diversas patologias, as mais diversas doenças. Certo. Chega pessoas, eu não estou menstruando, pode estar grávida, pessoas com problemas ginecológicos, homens com problemas urológicos. Então, muitas vezes, você não pode... É do mamando ao caducando. Exatamente. Todo mundo procura vocês. Todo mundo procura, inicialmente, todo mundo procura primeiro o clínico. Certo. Nem que seja para você orientar e encaminhar aquele seu paciente. Mas ele precisa de uma orientação. Chegou essa moça, então, lá no posto de saúde com você. 19 anos, toda bonitinha. Doutora, eu estou sem menstruar, tem 3 meses, está acontecendo algum problema comigo. E aí, o que você faz? Aí a gente vai fazer o exame físico nela, ver se ela não está com alguma anemia, se os exames dela estão em dia, né? Se ela tem vida sexual ativa, se ela não está usando anticoncepcional, nem preservativo, para eu poder presumir um diagnóstico de gravidez ou algum outro problema. Certo. Então, eu solicito os exames para que nós possamos lá no posto de saúde, fazer então, um diagnóstico. Ocorre o atendimento, você atende. Ocorre primeiro, antes até mesmo de eu encaminhar para um ginecologista. Você já pede no os meu exames. caso, eu solicito os exames. Entendi. Aí chegou lá contigo, está grávida. Ela volta, Aí, traz o nesse exame para ti, caso, doutora quando Marília. volta com diagnóstico de gravidez, eu já dou o encaminhamento para ela isso que eu quero, começar o pré-natal. É isso que eu quero aprender e que você ensine ao nosso telespectador. Então, esse caso obstétrico, no caso, Sim. você avaliou, a moça está grávida. Como é que é esse encaminhamento? Para onde vai essa menina grávida? No caso do SUS, a gente dá uma guia de encaminhamento e vai marcar uma consulta com o ginecologista e obstetrícia. Também que nesse pode posto ser de saúde? no mesmo posto de saúde ou outro de outro bairro. Tá, aí ela pode... Tem posto de saúde, então, que não tem ginecologista? Alguns não tem. Não tem. Aí Não você tem. encaminhou, ela vai lá para esse posto de saúde? Ela vai para a regulação para poder começar o pré-natal. Regulação, explica pra gente o que é a regulação. A regulação é do município, é aquele local do município, da Secretaria de Saúde, que vai fazer os encaminhamentos. Então você fez um papel, você preenche, a doutora Marília, dizendo o quadro dela. Já vai para aquele posto certo. Ela pega esse papel e leva para um local que é chamado de regulação, no posto de saúde. No posto de saúde, aí vai para a regulação para ver onde ele vai ser atendido. Aí lá ela vai receber, você vai para tal lugar, já marca a consulta horas, dela. Exatamente. E ela está grávida. Essas coisas que falam no dia a dia. Doutor, mas vai nascer a criança e ainda não consultou. É verdade ou é inverdade? Infelizmente tem muitos casos de não fazer o pré-natal. Porque descuido, falta de conhecimento. E a vaga para marcar? Não é muita gente, às vezes o médico não dá conta de atender. Como é que esse volume não é muito grande? O volume consegue atender todo mundo? Muito grande. Eu acho que fica muita gente sem atendimento no SUS. Muita gente. Vão 4 horas da manhã, marcar consulta, né? Tirar ficha, como as pessoas falam. É muito difícil. Ficha nesse dia, é atendido no mesmo dia? A maioria dos postos, sim. No posto de saúde especificamente que você trabalha, a gente chama de medicina básica, né? Fundamental. O que tem no posto de saúde?
Conte pra gente a estrutura. Tem os clínicos, tem os pediatras. É um prédio que tem um atendimento. Tem um atendimento de urgência e emergência básico, qualquer coisa também é encaminhado. O que faz nessa urgência e emergência do posto de saúde? Geralmente ferimentos, corto-contusos, que está sangrando, dores. Tem um médico lá, faz anestesia, limpa, sutura. Algum problema do coração, mas aquele médico ali é um atendimento básico, ele vai avaliar. Depois da avaliação dele, ele pode encaminhar a um hospital que tenha mais recursos. Então tá, lá no posto de saúde, então, uma pessoa que cortou o pé pode ir lá, tem alguém para suturar? Tem alguém para suturar. Tem equipamento, tem material? A maioria tem. Em qualquer horário, assim não? Que deve se funcionar. Ou só no horário normal de expediente? Até 6 horas da tarde? Não, certo, os postos de saúde que funcionam urgência e emergência é 24 horas. Ah, 24. Então em Belém tem posto de saúde que funciona 24 horas? Sim, sim. E tem plantonista lá para receber, para dar ponto? Deve ter. Deveria ter. Deve ter. Isso pelo menos mas no papel deveria estar acontecendo. Mas a gente sabe que existem muitos problemas, né? Operacionais, que não vem ao caso, mas assim, o certo é isso. Tá, muito bem. E você atendeu, então, essa menina, ela vai para a regulação. Então, existe um mecanismo, uma logística para a gente encaminhar esse paciente? Existe, eles conseguem ser atendidos, sim. Com paciência? Então, consegue. O paciente, ele está com algum problema na casa dele, ele deve procurar primeiro o clínico, né? Porque o clínico é que vai ver o paciente como um todo. Porque muitas vezes você tem problema de um órgão que não é daquele órgão. Né? Entendi. Então, o clínico que vai avaliar, é importante que esse clínico ele tenha muita experiência em medicina. Certo. Ele tenha muita experiência, porque ele atende uma crise de hipertensão, por exemplo. O médico que atende num posto de saúde, na periferia, um determinado tipo de paciente de uma classe social é diferente de um médico que atende no seu consultório particular. Porque até as doenças são diferentes, sabe? Entendi. Por exemplo, nós temos ainda muita gonorreia, coisa que de repente uma classe social mais alta, o médico do consultório particular Vamos já não explicar para o nosso telespectador, atender. É importante, porque muita gente... O que é gonorreia, doutora Maria? É uma doença sexualmente transmissível provocada por uma bactéria. Certo, e atinge o que? A uretra masculina, exatamente, feminina. O que eles sentem? O que o homem sente? Dor, ardor, a micção quando vai urinar, né? Aquele corrimento. Então ele precisa ser tratado. Por exemplo, um médico de posto de saúde, um clínico, ele trata tranquilamente. Já passa a medicação e é feita no posto de saúde? Não, ele tem na farmácia do posto de saúde a medicação, ou se não tiver, ele compra. Assim como as doenças, aquelas doenças de notificação compulsória, os médicos do tuberculose, hanseníase. Vocês recebem isso no posto de saúde também? Também. E nós tratamos no posto de saúde também. E o diagnóstico? Lá faz raio-x? Faz raio-x, faz a pesquisa de Barr. Eu estou te perguntando isso, doutora Marília, porque eu estou muito afastado. Hoje eu só opero bariátrica, realmente, só gordinho. Então, essa medicina fundamental, essa medicina básica, eu vivi na época da faculdade e nunca mais tive acesso. Sim. Mas eu acho que não mudou muita coisa. Em mais de 20 anos de formado, ainda funciona dessa maneira. Só que hoje em dia, eu acho que nós trabalhamos mais a prevenção. Porque se for feita uma medicina básica, boa, evita-se chegar na alta complexidade. Perfeito. A alta complexidade o que é? É aquele paciente hipertenso, que ele não cuida da sua pressão, ele não faz a consulta mensal de rotina, ele não toma o seu antihipertensivo, ele não evita o sal, ele abusa do sal, então ele vai chegar a ter uma pressão alta muito grave. Aquela pressão alta vai levar ele a ter um acidente vascular cerebral. Um derrame, como chamam. Esse derrame ele já vai cair num pronto-socorro, ele vai precisar de uma tomografia, se for um hemorrágico ele já vai ter que fazer uma cirurgia neurológica para drenar, então já é um procedimento de alta complexidade, que vai deixar aquele paciente com sequelas. Então o ideal é você fazer a sua prevenção. Então nós temos o Hiperdia, que é o programa de hipertensão e diabetes, é do Ministério da Saúde. Então, esse Hiperdia, nós temos os remédios do programa, que são dados gratuitamente. Hoje em dia, graças a Deus, que também tem nas farmácias populares, os pacientes não pagam. Ah, não paga? Não paga. Tratamento para diabetes, para hipertensão? O médico precisa fazer a receitinha carbonada. E hoje em dia até estendeu o tempo. São 6 meses agora que aquela receita vale. Justamente pela dificuldade daquele paciente chegar até o médico.
Então, ele tomando o remédio dele, verificando a pressão, tem muitos lugares que verificam a pressão, farmácias, anotando bonitinho, quando ele for no médico fazer o controle, ele já vai ter um paciente controlado. É a mesma coisa o diabetes. Tem pessoas que não fazem os exames regulares, não têm noção como estão. Então, só para eu entender direitinho, paciente hipertenso e diabético, ele pode ter acesso ao medicamento que ele não paga? Não paga. O governo... Ele é inscrito neste programa, que é chamado de Hiperdia. Ele tem o atendimento tanto do médico como a equipe de enfermagem. Mas o médico privado pode botar o paciente dele nesse programa? Ele tem que passar pelo SUS. Ele tem que passar pelo SUS. Tem que passar para fazer a inscrição dele. O diabético ele tem que controlar a sua glicemia também. Ele é encaminhado também ao nutricionista para orientar o que ele deve comer. No posto de saúde tem? No posto de saúde nós temos também, entendeu? Para ele justamente controlar, porque a complicação do diabetes todo mundo sabe, ele pode ficar cego, né? Ele pode ter problema cardíaco, renais, né? Ele pode ter problema renal, aí ele já vai entrar na alta complexidade que é a hemodiálise. E a hemodiálise é muito difícil, porque nós temos poucos centros, né, de hemodiálise, aí se torna mais difícil ainda. Aí depois evolui para o transplante renal, que é mais complexo. Se esse paciente for um paciente consciente, juntamente com a sua família, ele se alimentar direitinho, ele ir para as consultas dele, tomar os remédios, fazer os exames, ele jamais vai chegar num pronto-socorro com essas complicações perfeitamente evitáveis. Poxa, a gente fica muito feliz de saber, então, que você que é hipertenso e diabético, existe um programa chamado Hiperdia, que a doutora Marília destrinchou, falou bem detalhadamente para você em casa. Você tem acesso a medicamento de graça. Você só vai ficar doente se você quiser. A doutora Marília está falando bem pausadamente para você entender que o posto de saúde está equipado, está paramentado, tem profissionais bem informados que vai te dar uma assistência básica, fundamental para você evitar os problemas maiores. Se você no posto de saúde do seu bairro tem acesso a isso, você pode evitar um problema maior. Daqui a pouco voltaremos com a doutora Marília Barbosa falando sobre medicina comunitária, medicina de família. Aguarde, voltamos daqui a pouco. Voltamos, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, entrevistando a doutora Marília Barbosa, né, que faz medicina comunitária, atende no posto de saúde, ela vive esse dia a dia, ela está passando para você dicas importantes sobre a hipertensão, sobre o diabetes, sobre suspeita de gravidez, ou seja, o posto de saúde está equipado para isso. Marília, na minha cabeça eu queria entender o que tem no posto de saúde. Tem entrada, tem uma triagem, tem uma enfermeira, tem uma sala de pequena cirurgia, tem os consultórios, tem uma farmácia. Exatamente. O que mais que tem no posto de saúde? Tem a parte odontológica também. Tem, né? Também atendimento odontológico? Tem atendimento odontológico. Não sabia. Tem. Não sabia. Tem. Mas para procedimentos básicos também? Básicos, e se tiver alta complexidade é encaminhado para os centros de referência também. E em odontologia? Em odontologia, até cirurgia bucomaxilo também tem. E pacientes doentes mentais, né? Existia uma celeuma muito grande em relação a não internar, né? Mudou a lei na década de 1988, 90, mudaram a lei, não pode mais internar. E vocês recebem esse tipo de paciente? Como é que é no posto de saúde isso aí, Marília? Tudo isso é a nova visão da psiquiatria, né? A doença mental, hoje em dia, ela é uma doença muito prevalente. A depressão é a doença do século, né? Isso, são tantos problemas emocionais, tantas dificuldades que as pessoas passam. Então, nós atendemos também pessoas com problemas mentais. Certo. Problema mental vai desde a ansiedade generalizada, a falta de sono, a irritabilidade, aquela pessoa que também tem um comportamento bipolar, que hoje está bem, amanhã está extremamente irritada, brigando com todo mundo, aquela pessoa que está em depressão, numa tristeza profunda que não passa. Então nós atendemos esse tipo de paciente, chora fácil, ou então se irrita sem necessidade, briga com o marido. Aquela paciente chega, doutor, eu estou brigando demais em casa com meus filhos, eu não tenho paciência com nada, eu não tenho vontade para nada, qualquer coisa eu choro. Aí nós vamos ouvir aquela paciente e vamos tentar fazer um diagnóstico, né? Às vezes é uma depressão, às vezes já é um transtorno bipolar. Vocês já começam a tratar no posto de saúde. Vamos já tentar fazer um diagnóstico. Perfeito. Ou então temos aqueles problemas também de doenças psiquiátricas também, como a esquizofrenia, né?
que é muito comum de chegar com umas neuroses. Aí já é bem claro quando o paciente chega, que ele começa a ter surtos, ele começa a repetir, e às vezes os pais chegam, doutor, eu não sei o que aconteceu, ele não para de falar a mesma coisa o tempo todo. E aí a gente começa a perguntar, fala com o paciente, estabelece um diagnóstico e já encaminha para o psiquiatra. Mas já inicia uma medicação, alguma coisa? Muitas Dependendo vezes do quadro? um ansiolítico, um remédio para tranquilizar aquele paciente é necessário, porque a família não aguenta. Então deve ser procurado um clínico, o clínico vai avaliar, né? Ele vai acalmar e para poder encaminhar para o tratamento especializado com o psiquiatra. Eu sei que não é a tua especialidade, né? A psiquiatria, mas você atende. E qual é o caminho que esse paciente percorre? Um paciente carente, um paciente que não tem acesso à psiquiatria privada, de plano de saúde, qual é o caminho que ele vai trilhar? Se ele tiver sintomas incipientes, iniciais, ele procura o clínico e nós vamos fazer o encaminhamento de forma eletiva, de forma marcada, com calma. Se ele tiver em ele vai naquela regulação direitinho, ou se ele não estiver dormindo, a gente prescreve um remédio para ele se tranquilizar, para melhorar a qualidade do sono e faz o encaminhamento. Agora, se aquele paciente estiver em surto, mudou o comportamento de repente, a família observa, quer bater, quer quebrar, né? Aí já deve procurar imediatamente o hospital de clínicas, que é o hospital referência no atendimento. Lá atende a urgência também. Atende a urgência não precisa nem passar pelo posto, não, já vai direto. Precisa, vai direto plantão lá. E ele é atendido, é feita a medicação. Interna lá esse paciente? Interna também. Lá tem internação? É hospital dia. Ah, é só para tirar o paciente da crise. A internação é o máximo evitado. A família que assume esse paciente, geralmente. Aquela história de hospício que tinha antigamente, isso não existe mais no Brasil, acabou. A acabou. visão da psiquiatria acabou. Aquilo ali era uma tortura, né? Uma tortura, tortura. Hoje em dia nós temos a psicoterapia, né? Que são as terapias com o psicólogo, com o psicoterapeuta, com o psiquiatra. Está muito em voga hoje a terapia ocupacional. Nós temos aquelas oficinas de música, de canto, atividades lúdicas como dança, artesanato. Isso faz com que aquele doente mental ele se ocupe. Entendo. Entendeu? Então, até melhore aqueles pensamentos negativos, ali, choro fácil, tudo isso. Exatamente. Então, isso é muito importante. E o idoso? O idoso também tem um protocolo de atendimento? Tem alguma coisa voltada para o idoso no posto de saúde, doutora Marília? Sim, tem. Nós temos a Casa do Idoso, né? Que ele tem aquele atendimento multiprofissional, com todas as especialidades. Ah, tem aqui em Belém, nós temos aqui em Belém a Casa do Idoso. Para ele chegar na Casa do Idoso, é importante que o clínico passe pelo posto de saúde com vocês. Faça a referência. Quando é que a gente encaminha mais para a Casa do Idoso? Quando a gente vê que aquele idoso é polissintomático, ele tem problema reumatológico, cardiológico, hipertenso, diabético. Ele tem vários problemas que realmente ele vai precisar daquele atendimento multiprofissional. Certo. Agora, é importante que o idoso, ele tenha alguma ocupação. O idoso, ele não pode se aposentar e ficar ali sem fazer mais nada na frente de uma televisão. Primeiro que ele vai atrofiar o cérebro dele, com certeza. Já tem estudos provando isso. Certo. Né? Então, ele tem que ter uma ocupação, seja ela qual for. No Brasil você tem essa regra desde cuidar de uma casa, desde cuidar dos netos, fazer uma costura, fazer leitura, participar de um grupo comunitário, que pode ser de exercício físico, pode ser na igreja, na comunidade que ele está inserido. Tem que ter uma atividade. Mas é importante porque o idoso ele tem muita facilidade de entrar num processo depressivo, porque ele vai se sentindo assim inútil na família, né? Certo. Ele vai se sentindo inútil, então é importante. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Não. Tem muitos hoje, centro de convivências, que tem muitas oficinas e nós temos muita experiência nisso. O idoso, ele estava em casa, aposentado, ele não tinha mais contato com ninguém, né? Os amigos se foram. E ele estava entrando numa depressão. Aí alguém veio e disse, não, eu vou te trazer para o centro de convivência. Centro de convivência? Centro de convivência. O centro de convivência, ele vai, ele paga uma mensalidadezinha pequena, de acordo aonde tem esse centro de convivência, né? E aí ele é inserido em oficina de dança, de teatro. Isso é do governo, isso é público?
Tem ligados a igrejas, tem ligado a órgãos Então, Casa do Idoso é da Prefeitura? Não, a Casa do Idoso é da Prefeitura Municipal de Belém, juntamente com o SUS. Tem um atendimento de várias especialidades mas para o a idoso. parte da assistência médica. Certo. Aí eu já estou falando centro de convivência ligado a essas atividades lúdicas. Para introduzir o idoso que novamente a alguma atividade. É a terapia ocupacional, que ele tem que se sentir útil, ele tem que conversar, ele tem que bater papo, ele tem que fazer alguma coisa. Faz uma atividade física, exercício, aí eles fazem aqueles panos bordados, pintados, eles vendem, aí já tem um dinheirinho extra que vai ajudar ele se sente inserido na sociedade. Aí ele dança, ele conversa, aí ele canta, tem o coral. Entendeu? Isso é muito importante. O que a gente observa com isso? Que ele deixa de adoecer, a pressão dele melhora, entendeu? Ele já tira aquelas coisas da cabeça, ele não fica mais perseguindo ninguém dentro de casa. Porque às vezes se é o homem que está dentro de casa, aposentado, ele vai perseguir a esposa. Tem aquele senso de perseguição. Aí vai ficar dando em cima da vida dos filhos, aí já começa aquele conflito familiar. No Brasil se tem esse mau hábito, depois que o vovô se aposenta, etc e tal, ele fica na frente de uma televisão, o cachorro faz xixi no pé dele, a mosca senta, ele morre ali. Ele morre mais rápido e as demências do idoso, elas se instalam mais rapidamente. Doença de Alzheimer, Parkinson, as demências, né, senis, né? Vão se instalando mais rápido. Poxa, Marília, eu fico assim, vocês, a clínica médica, a medicina comunitária, então, tem que ter um conhecimento de geriatria, tem que ter um conhecimento de clínica médica geral de hipertensão, saber do diabetes, saber um pouco de obstetrícia, ginecologia, é então uma importância muito grande. Eu queria que você discursasse aqui, falasse para o nosso telespectador qual é a importância do médico de família, inserir hoje essa especialidade que para mim é tão delicada, tão fina, feita com coração. Fale para o nosso telespectador o que é esse médico de família. Hoje a clínica médica ela é uma especialidade dentro da medicina. Então eu gosto muito da clínica médica, que é a clínica geral, porque ela vê o paciente como um todo. Ela não olha só o dedo, o pé que está machucado, a mão, o olho. Ele olha o paciente como um todo. Porque às vezes o paciente está com um problema no olho que vem a ser, por exemplo, do diabetes. Entendeu? Sim, então não adianta eu tratar só o olho, eu tenho que tratar a doença de base dele, que é o diabetes. Então a importância do clínico geral é que ele vai ver você como um todo. Ele vai olhar a sua perna, eu estou com uma erisipela. Por que você está com uma erisipela? Você tem uma insuficiência dos vasos da perna, né? Então eu vou procurar saber por quê. Às vezes ele chega com uma dor abdominal, eu tenho que saber se aquele paciente já não está com uma pedra na vesícula que pode inflamar, infeccionar. Mas eu, como clínico, eu não vou esperar até ele conseguir o encaminhamento com o cirurgião geral. Não vai só encaminhar. Posso entrar com antibiótico para ele não ter aquela colecistite, que pode evoluir a ele no abdômen agudo, no caso de uma apendicite também. Então essa é a importância de se procurar primeiro o clínico. Às vezes o paciente chega, doutor, eu quero encaminhamento. Não diz nem por quê. Aí não, mas por que você quer esse encaminhamento? Porque às vezes ele vai demorar mais, é difícil a concorrência para os especialistas. Claro. Ou conseguir aquele encaminhamento. É importante ele se consultar primeiro com o clínico geral do posto. O clínico geral vai ver. O que é importante também é aquele paciente estar voltando com o seu médico. Que aquele paciente ele faz uma consulta e não volta mais. Tem pacientes, por exemplo, que eu já conheço de anos, porque estão sempre voltando comigo e são preocupados com a sua saúde. Eu sempre recomendo. Ele é mais aderido ao tratamento, né? Adere mais ao tratamento. Anda com uma pasta, com os resultados dos exames. Traga a sua receita. Né? Traga a sua receita de volta para a gente poder acompanhar. Então tudo isso é muito importante. Não é porque eu não tenho plano de saúde, eu não vou me cuidar. Não. Se você tiver um bom encaminhamento, uma boa informação, você consegue chegar no médico, sim. Poxa, então nós conversamos aqui com a doutora Marília Barbosa, médica formada federal, né? Federal. Né? E a gente fica feliz de ouvir pessoas que trabalham com coração, que amam muito o que fazem, né? Que está lá no posto de saúde fazendo atendimento. Veja você em casa. Você tem um posto de saúde, use o seu posto de saúde, participe do seu posto de saúde, se integre ao seu posto de saúde. Nós temos médicos muito humanizados, como a doutora Marília, que está lá para te atender, né? Vamos
evitar a doença, vamos prevenir a doença para você não ter todas essas complicações da hipertensão, do diabetes que a doutora Marília falou. Então eu fico muito agradecido de ter entrevistado a doutora Marília Barbosa, muito obrigado novamente, e domingo que vem nós vamos voltar, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Agradeço a oportunidade.